Olá, meu nome é Ângela, eu fiz teologia pela grade, Escola Teológica da Graça de Deus, 4 anos e meio, e mais um ano de especialização no cristianismo. E recentemente Deus abençoou, eu concluí o curso de arquitetura e urbanismo e mais recente fiz o curso de pedreira de alvenaria, que foi um pano de fundo para a arquitetura. Há algum tempo Deus tem tocado assim no meu coração de estar falando um pouquinho, de fazer um videozinho falando um pouquinho de Jesus. E eu vou iniciar um pano de fundo falando um pouquinho de Gênesis. O que eu vou falar aqui você pode conferir na sua Bíblia, tá? Que depois eu coloco as referências, aí você pode consultar na sua Bíblia que não tem erro, que você vai achar lá o que eu vou falar aqui, tá bom? Em Gênesis 1, 26, 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E em Gênesis 2, 9 diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore de ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui, Deus, desde o início, Ele nos deu liberdade, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Lá Ele fez um jardim do Éden, tinha tudo, árvores, frutas, animais, etc. Tudo que o homem precisava tinha lá. Aí Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só pediu para o homem não comer daquela árvore, porque ele iria morrer se ele comesse. E a morte que Deus estava se referindo é espiritual. Tanto é que a gente podemos ver lá que fisicamente eles não morreram, mas os olhos foram abertos, aí começaram um monte de coisas ruins que a gente vê aí no mundo, começou a acontecer, né, depois do pecado original. E Deus, Ele foi tão misericordioso que Ele pegou e tirou Adão e Eva do jardim. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores. Tanto é que em Gênesis 3, 22, Deus fala assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, como o homem, Adão e Eva lá, eles já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem dessa árvore da vida, nós seríamos eternamente pecadores. Graças a Deus que Deus faz tudo certinho, né? E antigamente era assim, tinha a lei. Se você errasse uma coisinha, você errava toda a lei. Não tinha como o homem se salvar. E era assim, olho por olho, dente por dente. Você fez aqui, você levou ali. Então, devia ser muito difícil. Por quê? Porque hoje, se você, por exemplo, uma pessoa te faz alguma coisa ruim, aí você pega e quer dar o troco, isso vai virando uma bola de neve, a coisa não para. Então, e Jesus, Ele veio nos mostrar o amor, né? Porque o amor impacta, não é? Aí, em Romanos 6, 23, está escrito assim: O salário do pecado é a morte. Então, antigamente, né? As pessoas, nós podemos ver no livro de Levítico 1, do 1 ao 14, que as pessoas, elas, como o salário do pecado é a morte, tinha que morrer alguém, sei lá, um ser vivo para poder pagar pelo pecado, digamos assim. Então, os que tinham mais condições levavam ovelha ou gado. Os mais pobres levavam pomba, tinha que ser macho, sem mancha, sem mácula, então sem defeito. Aí levava até o sacerdote, e o sacerdote fazia o sacrifício, né,
para com Deus, por causa do pecado da pessoa, né? Mas graças a Deus, que Deus, como diz a própria palavra, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo que crê em Jesus, né? Crê, não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. E ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aquela autoridade lá que Adão e Eva, cometendo o erro lá, deu para o inimigo, Jesus pegou de volta essa autoridade. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por mim, através de Jesus. E Jesus, ele nasceu sem o pecado original, porque ele veio... aqui, cadê? Ó, em Lucas 1, 26 ao 38 diz assim, o anjo Gabriel, só peguei uma partezinha, mas você pode olhar lá na íntegra. E o anjo Gabriel, o anjo disse, salve agraciada, quando ele falou com a Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então ela era uma virgem, né, comprometida com José, que era da descendência de Davi, e ela foi uma mulher escolhida por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. E ela até, Maria, questionou o anjo, depois você pode ver na íntegra, como poderia ser isso se ela não tinha tido nenhuma relação com homem algum, né? E o anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, mas aí você pode olhar lá na íntegra. Mas a parte que nós percebemos aqui, ó, no versículo 38, de Lucas 1, 38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então que ela falou, o que tens falado, eis aqui, tenhas liberdade, né? Em outras palavras ela falou, se cumpra a vontade de Deus na minha vida. E em Mateus 1, 24, 25, nós vemos José tendo um sonho, mostrando que realmente a Maria ia ter um filho vindo de Deus, que estava nela veio do Espírito Santo. Aí aqui no 24 diz assim, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele não a conheceu, então ele não teve relação sexual com a Maria, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, primeiro filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, e depois, um pouquinho mais pra frente, em Marcos, no livro de São Marcos, algumas pessoas conhecem como São Marcos, né? A gente fala Marcos. 6, 3, 4, diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, escandalizaram-se nele. Então aqui mostra que Jesus, que Maria, depois que teve Jesus, ela foi mulher normal do José e ela teve outros filhos, né? Porque aqui fala os irmãos de Jesus, tá? Jesus, ele foi, em Lucas 2, 22, fala que Jesus ele foi apresentado a Deus quando era bebê. E ele foi batizado quando ele tinha em torno de 30 anos. E Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele ficou 40 dias sem comer. E depois, quando ele estava bem fraco, a Bíblia fala, você pode conferir em Mateus, São Mateus, né? 13 a 4, do 1 ao 11. A tentação de Jesus. Quando ele estava bem frágil, Satanás foi para tentar Jesus. Aí, Jesus ele se defendia como? Está escrito. Ele citava a palavra de Deus. Aí o Satanás vinha e distorcia a palavra. Aí ele falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E então ele nos deu exemplo que, como que nós temos que vencer o mal? Com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus.
Então a fé vem conforme você vai buscando, você vai meditando na palavra. Não é você ler a palavra, não é só você ler, é você ler, você refletir sobre a palavra e você se esforçar para colocá-la em prática. Então como que a gente faz? Não é ler uma quantidade grande, é ler, mesmo que seja não meio versículo, porque senão você vai fazer distorcer toda a palavra. Mas lê direitinho a palavra, vê exatamente o que está falando. Às vezes um versículo dá, por exemplo, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um versículo completinho. Agora tem coisas que não, que você precisa ler um pouco mais para você entender o que está falando. E depois você vê como que eu posso colocar na minha vida isso. Como que está a minha vida relacionada a essa palavra. E como que eu posso mudar? E vai se encaixando, entendeu? Deixa eu ver. E aqui em João 3, do 1 e 3, tinha um fariseu, ele chamava Nicodemos. Aí ele foi à noite lá para conversar com Jesus e Jesus falou assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus estava falando o quê? Espiritualmente. Quem não nascer de novo, porque Nicodemos falou, mas como um homem grande pode entrar de novo no ventre da sua mãe? Ele estava falando espiritualmente, como lá no passado Adão e Eva, eles morreram espiritualmente, porque todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas devido ao pecado original, as pessoas são criação de Deus, passa a fazer parte da família de Deus através de Jesus. Porque é Ele que morreu por nós, Ele que resgatou de novo essa comunhão com Deus por nós. Em Efésios 2, 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a salvação não é pelas obras, não é pelo meu esforço. A salvação é pela fé, é eu crer. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Efésios 2, 18 e 19 diz assim: porque por Ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai, temos acesso a Deus através de Jesus. Em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, como nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, nós passamos a fazer parte nós nascemos espiritualmente, nós passamos a fazer parte da família de Deus e nós somos co-herdeiro com Cristo, herdeiro junto, através de Jesus. Só um exemplo, no livro de Atos, deixa eu só ver aqui mais uma coisa antes. Jesus ele nos falou assim, em João 16, 24 e 25 diz assim: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, a Deus, em meu nome, no nome de Jesus, Ele vos-há de dar. Até agora, nada pedisse sem meu nome, no nome de Jesus. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E em Marcos 16, São Marcos 16, do versículo 15 aos 18, diz assim: disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, as boas novas, as boas notícias. Qual a boa notícia? Que Jesus ele veio para que Jesus veio para nos salvar, na realidade, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para sermos quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, aí ele continua aqui: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê é uma pessoa que tem consciência do que é certo e do que é errado, não é verdade? Então, por exemplo, uma criança de 8, 9, 10 anos, se ela sabe o que é certo e o que é errado, ela crê, é uma pessoa que crê.
né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha os sinais que seguem os que crerem. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e os curarão. Isso nós podemos ver no livro de Atos. Os discípulos, eles faziam tantas maravilhas, tantas coisas, né, que a gente pode ver essa palavra se cumprindo. E no livro de Atos mesmo, a gente tem um exemplo aqui de como é quando a pessoa não tem Jesus e quer usar o nome dele. Quer ver, ó? Em Atos 19, do 11 em diante. Vou ler só um pouquinho para ser breve, tá? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. Então, se você não aceitou Jesus, se você não convidou Jesus para morar no seu coração, você não tem autoridade em nome de Jesus. Apesar que Deus fala em um momento na Bíblia: buscar-me-eis e me achareis quando me buscais de todo o seu coração. Então, se você buscar Deus de todo o seu coração, Deus é riquíssimo em misericórdia, Ele vai atender. Mas o nome de Jesus só tem autoridade. Não é qualquer pessoa que pode usar o nome de Jesus. Não vai adiantar, vai ser a pessoa não tem esse poder, na verdade. Porque não é os sinais seguirão os que crerem, né? Bom, aí só completando, em Romanos 10 diz assim: que se com a sua boca confessares o Senhor Jesus e em seu coração credes que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu vou fazer uma oração aqui, que é convidar Jesus para morar no coração. Se você quiser fazer essa oração junto, eu tô falando a palavra de Deus, você pode conferir na tua Bíblia. Não estou falando de religião, estou falando palavra de Deus. Você pode verificar lá na sua Bíblia, você tem liberdade de escolha, né? Tem liberdade, livre-arbítrio, tá bom? Eu vou fazer uma oração, se você quiser orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na presença do Senhor. Peço, Senhor, me perdoe pelas falhas, pelos erros, tudo que não foi agradável, Senhor, me perdoe. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que quando eu morrer, quando o Senhor me recolher, eu possa ter uma vida eterna com o Senhor. Ajuda, Senhor, a encontrar um lugar certo, onde realmente é pregada a palavra do Senhor, onde realmente possa dar frutos sem medidas, frutos segundo o coração do Senhor, porque na palavra do Senhor diz que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para que possamos dar frutos e os frutos permaneçam. Então, que possamos dar frutos, os nossos frutos permaneçam, ajuda-nos a ser cristãos
segundo o coração do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua obra da tua maneira. Abre o nosso entendimento, desperta e que nada venha nos tirar a salvação, nem mesmo nós. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Se você fez essa oração, uma simples oração, né? Você nasceu espiritualmente. Agora, procure todo dia meditar um pouquinho na palavra de Deus. Leia um pouquinho a palavra. Pense, veja exatamente o que a palavra está querendo dizer. Peça ao Espírito Santo de Deus para te direcionar, para que você possa não só escutar, não só ler, mas que você possa entender a palavra e colocá-la em prática. Se esforce para andar na palavra de Deus. E que Deus abençoe você e toda a sua família, que você seja a bênção por onde for, em nome de Jesus. Amém.